Existe uma história sobre a ditadura militar brasileira que eu acredito que ainda seja inédita no nosso cinema, e olha que eu sou professor de cinema brasileiro. Se eu estiver errado, vocês me digam aqui nos comentários, que é a história da Conspiração Condor. A Conspiração Condor foi uma conspiração entre o governo dos Estados Unidos e ditaduras da América do Sul, como do Brasil, da Argentina e do Chile, por exemplo, para cooperar não só com prisões políticas, como também com tortura e execuções, o que todas essas ditaduras faziam naquela época. E no Brasil existe uma grande coincidência, entre aspas, claro, que foi o fato de que os três principais opositores da ditadura lá entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70 terem morrido num intervalo muito curto entre um e outro, de mortes esquisitas, de mortes que não eram investigadas. Quando esses homens morriam não se fazia nem autópsia dos corpos. Eu tô falando das mortes do João Goulart, o Jango, ex-presidente brasileiro, o JK, Juscelino Kubitschek, também ex-presidente brasileiro, e o Carlos Lacerda, que foi um jornalista histórico de direita, o maior opositor declarado do Getúlio Vargas, por exemplo, e que naquele momento era deputado e tinha sim pretensões de tentar concorrer à presidência da República. E se não havia nenhum filme antes sobre a Conspiração Condor, agora há, e é um filme bem interessante dirigido pelo André Sturm, que, calma gente, não vai se tornar o novo Todos os Homens do Presidente, como o diretor parece querer fazer a gente acreditar que ele é. Também não vai se tornar o novo Ainda Estou Aqui, o novo Agente Secreto, não é um filme que vai concorrer a prêmios. Ele tem problemas sim, mas os problemas dele são mais problemas narrativos do que no conteúdo da história. E também não são problemas que contaminam o longa-metragem de maneira a torná-lo um longa-metragem fraco. São problemas pontuais. Durante boa parte do filme, A Conspiração Condor é um bom thriller político 100% brasileiro. Silvana Mel Lisboa é uma jornalista de fofoca que decide fazer o que os jornalistas sérios, entre aspas, que trabalham com ela não ousam sequer começar: investigar as mortes suspeitas de Jango, JK e mais para frente Carlos Lacerda, possivelmente executados por agentes repressivos da ditadura militar. O filme é protagonizado pela Mel Lisboa numa interpretação que eu considerei bastante disciplinada. Ela consegue um equilíbrio essencial para esse tipo de filme, que é o equilíbrio entre a inocência. Ela precisa ter uma certa ingenuidade para não fazer ideia do quão perigoso é aquele pântano no qual ela tá entrando. A Mel Lisboa consegue inclusive passar por uma moça mais jovem do que ela realmente é, e por outro lado, um compromisso com a verdade, uma vontade de entender os acontecimentos, de buscar a notícia, que idealmente seriam necessários a qualquer pessoa que gostaria de seguir a carreira de jornalista. E além de uma ótima interpretação da Mel Lisboa, esse filme também é enriquecido por um ótimo elenco coadjuvante, começando pelo Dan Stulbach, que é um cara que normalmente eu acho que funciona melhor como um ator coadjuvante. Ele já mostrou isso em Ainda Estou Aqui, ele mostra isso aqui também como um cara que já é mais de dentro dos meandros do jornalismo e da política. Ele é muito mais escolado, muito mais safo do que ela, e ele faz esse papel muito bem, passando pela Maria Manuela, que consegue inclusive estabelecer um antagonismo com a Silvana, a protagonista, que é mérito do roteiro, mas também dela, porque ela é também uma jornalista mais experiente, também tem uma reputação a zelar, e ela tem também segredos que ela guarda, né? Então, essa figura mais aberta, essa figura mais corajosa que a Mel Lisboa interpreta, tem ali um espelho, tem ali um antagonismo com uma versão mais velha de uma jornalista que já tá naquilo há mais tempo, e diante da qual não só a protagonista, como a gente também fica sempre se sentindo inseguro. E culminando em atores que têm papéis muito menores, mas que representam muito bem esses papéis, como o Zé Carlos Machado, do qual eu sou um grande fã durante muito tempo, mas principalmente, eu acho que eu me tornei ainda mais fã dele na minissérie Sessão de Terapia, que tem ali um papel muito pequeno como um professor universitário que vai levar a protagonista para ver um experimento científico, e ele consegue recuperar uma cena que quase descamba pro cômico, sem intenção, através do quão confortável ele tá no papel. E o filme traz o Pedro Bial vivendo o Carlos Lacerda. O Pedro Bial nunca tinha me mostrado em nenhuma participação especial dele ser um bom ator até hoje. Então eu acredito que essa é a melhor atuação da carreira do Pedro Bial. Ele não é ator
primordialmente, mas ele consegue aqui viver um Carlos Lacerda que é um Carlos Lacerda cansado, que é um Carlos Lacerda ponderado, entendendo o momento e que quer colaborar com aquelas jornalistas, mas que ao mesmo tempo acredita que aquele momento não é o momento certo de agir, ele tá ali tentando passar por aquele período de repressão maior, despercebido, sem chamar muito a atenção. Lembrando aqui que Carlos Lacerda, eu já falei isso anteriormente, era um político de direita. Defender a ditadura militar não é atitude, não é posicionamento de direita, mas de extrema direita. A direita, durante a ditadura militar, fazia oposição à ditadura. O filme tem um bom ritmo, eu acho que isso é muito mérito do diretor, porque boa parte das cenas são cenas internas, são cenas carregadas de diálogo, sem muito movimento, e a gente tá sempre querendo entender a situação, sempre querendo descobrir a próxima pista junto com a protagonista. Isso eu acho que o roteiro faz muito bem e a direção também. Inclusive eu gosto de como o roteiro vai nos dando as informações pouco a pouco, e como essa é uma história muito pouco conhecida, principalmente nos seus detalhes, dá pra gente se surpreender, mesmo que a gente já conheça a história como um todo, mesmo sendo uma história que já tem aí 50 anos. É claro que A Conspiração Condor é um filme que tem um orçamento mais limitado, então eu acho que principalmente no primeiro ato tem cenas que são prejudicadas por não conseguirem ter externas melhores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só aqui. Tem uma sequência que se passa em Brasília e a estratégia narrativa do André Sturm é, em primeiro lugar, mostrar imagens de arquivo. Inclusive, um problema dessas imagens de arquivo, na minha opinião, é que elas não foram remasterizadas, elas não foram tratadas. São imagens de arquivo da televisão que parecem ter sido utilizadas na qualidade ruim mesmo da televisão daquela época. Tem alguns desses planos que mostram até ali no topo da imagem o logo da TV Senado, o que prejudica um pouco também a nossa imersão na cena, principalmente porque depois de mostrar esses planos gerais que vêm dessas imagens documentais da televisão da época, o filme corta para planos um pouco mais aproximados, tipo planos americanos, em que a protagonista já está sendo mostrada em preto e branco, e aí a própria imagem vai ganhando cores aos poucos, ou seja, colocando os personagens ficcionais naquele contexto documental que os planos anteriores começaram a mostrar. Eu acho que, de forma geral, é uma estratégia narrativa competente, mas que tem aqui e ali alguns probleminhas. E eu acho que o principal problema é o depois disso, porque tem um desses planos já mais em plano americano, né, que é aquele plano que mostra os atores da perna pra cima ou da barriga pra cima, em que obviamente aquilo foi feito em estúdio com a Mel Lisboa, com o Dan Stubach, no primeiro plano, conversando, e no fundo a gente vê figurantes, né, já desfocados. É uma cena com uma razão de aspecto bem limitada, e lá ao fundo a Catedral Metropolitana em Brasília, que parece muito descolado dos personagens principais. Não só por estarem desfocados, não só por ser uma cena filmada com razão de aspecto limitada, mas porque de uma maneira muito óbvia aquilo foi colado, né, o fundo com a imagem que está sendo encenada na frente, na montagem, na pós-produção, e aquilo é muito artificial, fica muito feio. Ainda bem que é só esse momento. A partir daí, quando o segundo ato começa, o filme ganha fôlego, e por incrível que pareça, quando ele começa a se concentrar cada vez mais em ambientes internos, seja na redação do jornal, seja num bar que a protagonista frequenta com um censor que é o melhor amigo dela, inclusive, esqueci de falar do Newton Bicudo, que também vive o censor de uma maneira muito competente, porque ele vive um homem medíocre, um homem solitário, um homem que não tem nada de deslumbrante, não tem nada de admirável, mas que consegue ter alguma autoestima por ele ter algum mini poder ali naquela relação que ele tem com o alto escalão da ditadura. Mas como eu tava falando, o filme se torna mais interno e ganha ritmo a partir daí. Eu acho sim muito esquisito que o André Sturm tenha uma fascinação por filmar os atores de ângulos baixos. Sabe o que eu quero dizer? Com a câmera abaixo da linha do olho dos personagens, sempre a gente tá vendo eles de baixo pra cima, e não parece ter nenhuma razão narrativa pra isso, assim como os planos inclinados, que costumam causar desorientação e até, numa lógica expressionista, transmitir pra gente a desorientação interna dos personagens, mas não é isso, porque tem um momento em que ele usa um plano inclinado assim pra
mostrar a Silvana, que é a personagem da Mel Lisboa, no plano e contraplano. Quando a gente vê a pessoa com quem ela tá conversando, essa pessoa também é filmada com o mesmo plano inclinado, ou seja, parece que o diretor quis usar porque achou bonito, mas não funciona muito bem narrativamente e ainda fica um pouco esquisito. É algo que chama atenção e não deveria. Mas eu acho que os principais problemas do filme vêm não da direção, mas do roteiro, que é um roteiro que parece não ter sido lapidado, não ter sido polido o suficiente. A gente chama as versões diferentes de um roteiro de tratamentos, e a impressão que eu tive é que o André Sturm e o Vitor Bonini, que é o co-roteirista dele, gostaram muito do roteiro já no primeiro tratamento, no segundo tratamento, e filmaram o roteiro assim mesmo, ao invés de lapidar um pouquinho um diálogo aqui, ao invés de ajustar um pouquinho mais uma cena ali que não funciona de uma maneira tão verossímil como deveria. Só pra citar um exemplo, e o filme é cheio de tolicezinhas assim, tem uma cena em que alguém fala, porque o Lacerda não sei o quê. E a protagonista fala, o Lacerda? O Carlos Lacerda? O que é absolutamente ridículo. É como se no Brasil de hoje, eu nem vou falar do Lula, né, que é a figura política mais importante do Brasil. Mas vamos pensar numa figura política secundária, vai, o Alckmin. Se alguém falasse, o Alckmin fez tal coisa, mesmo que seja numa mesa de bar, na reunião de família, ninguém ia falar, qual Alckmin, o Geraldo Alckmin? E esse tipo de diálogo, pra quem tá prestando atenção no filme e não assistindo ao filme mexendo no celular ao mesmo tempo, costuma saltar aos ouvidos. Isso tira a gente da imersão cinematográfica porque é uma cena que não faz sentido, é um diálogo que soa como um roteiro mal escrito. Não é verossímil, ninguém falaria daquela forma, nem na vida real e nem num filme bem escrito. Esse é um pecadilho que o filme comete, que impede que ele seja melhor do que ele é, mas esse é um filme essencial. Eu não gosto de quando críticos exageram no uso das palavras essencial e importante para falar de filmes. 99,9% dos filmes não são importantes. Esse aqui é. E quando alguém reclamar, ou aqui, ou em qualquer lugar, que, ai meu Deus, o Brasil faz filmes demais sobre a ditadura, em primeiro lugar, essa pessoa não entende nada de cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro produz mais de 200 filmes por ano, menos de meia dúzia, vai, 2 ou 3, ou às vezes nenhum no ano vai ser sobre a ditadura, e essa pessoa também provavelmente é uma pessoa que tem simpatia por aquele regime repressor. Se isso incomoda tanto ela, se o fato da gente fazer, supostamente, muitos filmes sobre a ditadura, como os Estados Unidos fazem muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, faz com que ela se sinta tão irada, né? Incomoda tanto, toca numa ferida ali, tem algo estranho, tem algo suspeito. Vão assistir a Conspiração Condor, e lembrando que esse espaço aqui de comentários é livre para você falar o que você quiser, dar opinião sobre o filme, dar opinião sobre qualquer coisa. O espaço não é livre para você defender a ditadura militar, para você defender tortura, para você defender qualquer tipo de atrocidade desse nível. E também não para me xingar. Se você for me xingar, me ameaçar, é claro que eu vou te silenciar. Isso é óbvio. Não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E se você gosta do meu conteúdo, gostaria de se encontrar comigo e com cinéfilos do Brasil inteiro toda semana ao vivo pela internet para conversar sobre cinema, considere participar do meu Clube do Filme. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela, você vai lá, clica, preenche alguns dados pessoais num formulário, eu vou entrar em contato, te fazer uma oferta, quero muito que você aceite e faça parte do meu Clube do Filme, que é vetado para qualquer pessoa que defenda a ditadura militar brasileira, beleza? Para todo mundo que não tá inclusa nesse grupo, eu faço esse convite. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!